Olá pessoal, então começando aqui nossa aula sobre cálculos financeiros e aplicações da disciplina Análise de Investimentos. Para a gente compreender aqui, é necessário a gente entender sobre os cálculos financeiros e sobre suas aplicações para poder tomar melhores decisões de investimentos. E aí, sobre os conceitos financeiros básicos, esse uso dos cálculos financeiros, eles podem ser utilizados, para a determinação do custo de um crédito, por exemplo, ou pela determinação do retorno de uma aplicação de capital. Então, às vezes é interessante que a pessoa, que vai realizar um investimento, caso ela tenha que pegar o dinheiro emprestado, ela saber qual é o custo daquele crédito. Ou caso ela vá pegar o dinheiro dela próprio e investir em alguma coisa, para ela saber qual é o custo, qual seria o retorno daquela aplicação. Então, de acordo com o enfoque da economia, o conceito de juro e, consequentemente, do nível que ele venha a assumir no mercado, decorre basicamente da preferência temporal de seus agentes econômicos, pessoas, empresas, governos. Ou seja, de suas preferências entre consumir determinados bens e serviços no presente, agora, ou consumir esses bens e serviços no futuro. Então, o juro ele tem essa finalidade entre capitalizar um dinheiro que eu poderia utilizar agora, mas eu não vou usar. Eu vou colocar esse dinheiro em alguma aplicação e vou esperar durante um certo tempo, aí o enfoque temporal, de tempo, para poder utilizar esse dinheiro no futuro para consumir bens e serviços, ok? Então, se o juro ele tem essa característica, remunerar a não utilização atual do capital, ou seja, remunerar a aplicação desse capital ao longo do tempo. Assim, as pessoas postergam, demoram ou adiam os seus consumos e exigirão uma recompensa pelo sacrifício de poupar, que é definido como juro. Então, o juro é o pagamento pelo sacrifício de poupar o dinheiro. É interessante esse conceito, Assim, nesse contexto, aparece a necessidade do investidor ou administrador financeiro conhecer de forma mais acurada, mais detalhada, mais a fundo, os vários critérios e pressupostos básicos do cálculo financeiro, para que ele tenha um instrumental quantitativo que facilite as suas análises e as suas tomadas de decisão. Então, é interessante compreender e conhecer como é que funciona o cálculo, quais são os critérios desses cálculos financeiros, para que isso sirva como uma base de informação robusta, ou importante para facilitar as análises e as tomadas das decisões financeiras. Essencialmente, há dois critérios de capitalização dos juros. Seriam os juros simples e juros compostos. O juros simples utiliza o critério linear e os juros compostos utilizam o critério exponencial. Bom, apesar dos juros compostos se constituírem na metodologia de cálculo mais recomendada, o mercado financeiro de curto prazo costuma operar com taxas referenciadas em juros simples. Então, vamos supor, eu vou investir um dinheiro durante 30 dias. Eu uso uma taxa de juros simples, certo? Em países com economias estáveis, é comum a utilização de juros simples em operações com prazos de 6 meses ou 1 ano, pois a inflação, além de ser relativamente baixa, é relativamente previsível e as regras do mercado financeiro não são abruptamente alteradas. Então, olha só, em países onde a economia é estável, que a inflação é de certa forma irrelevante e previsível, é comum utilizar o juros simples para poder calcular as aplicações financeiras nos prazos geralmente de 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque o mercado ele não se altera tão abruptamente. Então é fácil prever o futuro, no caso financeiro, sabendo exatamente quanto se vai ganhar ou quanto se vai perder por meio de um cálculo de juros simples. Porque o mercado financeiro não vai ter altos e baixos muito acentuados, de forma que é mais seguro, né? E por ser mais seguro,
a fórmula do juro simples ela acaba satisfazendo o cálculo e as tomadas de decisão. Contudo, o mesmo não ocorre em países com alto nível de inflação, porque qualquer desvio na taxa de juros esperada pode produzir diferenças significativas sobre o resultado final da operação. Então, em países onde a economia é instável, onde há alta inflação, onde há variações muito acentuadas no mercado financeiro, é ideal, interessante que se use os juros compostos. Então, nessas realidades econômicas, o juro simples geralmente não é aplicado, porque poderia surtir efeitos muito diversos daquele alcançado no resultado final real das operações. Então, os juros compostos satisfazem mais realidades um pouco mais incertas, né? Um pouco mais com alterações acentuadas no ponto de vista financeiro. Então, nos juros simples utilizados em economias estáveis, sem alterações bruscas, e os juros compostos geralmente utilizados nas operações em economias que são instáveis, com alterações acentuadas aí no seu mercado financeiro. Bom, esse sistema de juros simples não encontra aplicações práticas tão generalizadas como o critério de capitalização composta. Contudo, a importância de conhecer os juros simples é explicada por sua utilização nas operações de curto prazo. No critério linear, os juros simples, eles incidem unicamente sobre o principal e geram, em consequência, remunerações diretamente proporcionais ao capital e prazos envolvidos na operação. A fórmula de cálculo, então, do juro simples. Quando o juro é calculado sobre o capital inicial, proporcionalmente ao número de capitalizações, o regime de capitalização é de juros simples ou taxa linear. As taxas de juros são expressas em unidades de tempo, mas os juros não são pagos necessariamente ao final de cada período em que é expressa a taxa de juros. Por exemplo, os juros de um empréstimo feito pelo prazo de 6 meses, a uma taxa de 2% ao mês, podem ser pagos mensalmente, trimestralmente ou com qualquer outra periodicidade, dependendo de como foi contratado ou acordado entre as partes. Então, o juro simples, vamos supor, de 6 meses, durante 6 meses, uma taxa de 2% ao mês, ele pode ser pago mensalmente, pode ser pago trimestralmente, pode ser pago semanalmente, pode ser pago bimestralmente. Então, vai depender muito do acordo entre o emprestador e o que tomou emprestado, certo? É o contrato aí entre as partes que vai direcionar de que forma os juros serão pagos. A fórmula básica do juro simples é a seguinte: juro é igual capital vezes a taxa de juros aplicada vezes o tempo que esse capital vai ficar emprestado. Então, aqui nós temos, a denotação aqui, J é igual a juros, C corresponde a capital, I é a taxa de juros, N é o número de capitalizações durante o prazo da operação financeira. Então, a soma do capital e dos juros chama-se montante, que é calculada mediante a seguinte equação. Então, se eu tenho um capital que foi investido durante um determinado tempo a uma certa taxa de juros, no final, isso vai me render um dinheiro a mais, que a gente chama de juros, o acréscimo ao capital aplicado a uma taxa X a um período de tempo N, certo? Uma taxa de juros I, período de tempo N. Se eu somar o capital que eu investi inicialmente, mais o que foi gerado nesse período, que é o juro, o acréscimo desse período, que é o juro, então eu tenho capital mais juro, que é igual ao montante de dinheiro que eu vou receber ou vou ter que pagar ao final desse período, certo? Então, eu tenho o capital inicial, mais o capital que foi gerado no período de acréscimo aí, que é o juro. Somando os dois, eu tenho o montante, que é o valor integral, o total que eu vou, vamos dizer assim, juntar no final do período. Essa fórmula ela pode ser deduzida para a seguinte expressão matemática. M, que é o montante, é igual capital mais, abre parênteses, 1 mais I, que é a taxa de juros, vezes N, que é o tempo, fecha parênteses. Se a gente observar aqui, essa fórmula, que dentro do parênteses, corresponde à fórmula da taxa de juros,
J aqui em cima. Então, na verdade, eu estou só substituindo o juro por uma forma, pela sua fórmula aqui, o J, né, pela fórmula do juro, que é mais detalhada, de forma que, mesmo que eu não tenha o valor dos juros ao final, eu consigo fazer a conta e chegar aqui no valor do montante. Então, capital mais juro é igual ao montante. Esse exemplo aqui eu gostaria que vocês calculassem. Calcular o montante de um capital de 100 mil reais aplicado durante 6 meses a taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, façam esse cálculo aí, me encaminhem, né? Vou deixar lá a atividade para vocês fazerem, me encaminhem no Google Class e depois a gente vê se está correto, ok? É um exemplo bem simples, juros simples, que eu gostaria que vocês fizessem para a gente avançar no conteúdo. Continuando o conteúdo, então, nós vamos falar sobre as taxas proporcionais. As taxas proporcionais são típicas do sistema de capitalização linear, que são os juros simples. Bom, as taxas proporcionais de duas ou mais taxas de juros são proporcionais se duas ou mais taxas de juros expressas em unidades de tempo diferentes produzem a mesma taxa quando calculadas para o mesmo período. Bom, vamos lá. Por exemplo, pode-se afirmar que a taxa de juros de 1% ao mês é proporcional à taxa de juros de 6% ao semestre. Por quê? Porque 1% ao mês, mais 1% no mês 2, mais 1% no mês 3, mais 1% no mês 4, mais 1% no mês 5, mais 1% no mês 6, dá 6% ao semestre. A mesma coisa seria se a gente estendesse esse período para 12 meses, nós teríamos que 1% ao mês é proporcional a 12% ao ano. Pois, quando calculadas para os próximos 3 meses, 6 meses ou 12 meses, todas produzem a mesma taxa, conforme os cálculos a seguir. Vamos imaginar, então, taxa de juros em 3 meses, ou uma taxa de juros trimestral, considerando que durante o mês ela é de 1% ao mês. Então, olha só, a taxa de 1% ao mês em 3 meses vai gerar uma taxa de 3% no trimestre. Uma taxa de juro de 6% ao semestre, dividido por 2 trimestres, que é a quantidade de trimestres durante o semestre, um semestre, 6 meses. 6, se eu dividir por 2, vai dar 3, certo? Então, 3 meses mais 3 meses, um semestre. Então, nesse período de um semestre, eu tenho 2 trimestres. Se eu pego a taxa que é de 6% ao semestre e divido por 2 trimestres, que é a quantidade de trimestres nesse período, eu tenho um resultado de 3% no trimestre. Se eu pego a taxa de 12% ao ano e divido pelo número de trimestres no ano, que são 4 trimestres, eu tenho a mesma taxa, que é a taxa trimestral aqui, também é de 3% ao trimestre. Então, essa taxa ela é proporcional. Por quê? Porque quando ela é calculada para os próximos 3 meses, 6 meses ou 12 meses, todas elas possuem a mesma taxa se eu considero uma base aqui, que no caso é o trimestre. Então, vai dar 3% ao trimestre, independente do período aqui que a gente está utilizando, se é um mês, 6 meses ou 12 meses. Taxa de juros em 6 meses, vamos ver se vai dar certo isso. Lá no trimestre a gente viu que daria 3% ao trimestre, a taxa de juros de 1% ao mês, independente aí do período utilizado. Aqui, se a gente for calcular para o semestre, 1% ao mês, vezes 6 meses, dá 6% no semestre. O 6% do semestre, dividido por um semestre, porque no semestre tem 6 meses, um semestre corresponde a um semestre, certo? Então, eu teria 6% no semestre. 12% ao ano, num ano eu tenho 2 semestres. Se eu pego esses 12% dividido por 2 semestres, eu tenho que, no semestre, 6% ao semestre. Ou seja, se eu pego uma base de período, que aqui no caso é semestral, essa taxa de juros de 1% ao mês, ela vai dar a mesma taxa de juros no semestre, a 6% ao semestre. Não é proporcional a 1% ao mês?
e ela também dá 6% no semestre. As 12% anuais, né, os 12% anuais corresponde aos 6% semestrais, que também corresponde a 1% ao mês. E aí, dividido pelos 2 semestres, eu também vou ter no semestre 6% no semestre. A taxa de juros permanece a mesma nesse período semestral, independente se eu estou considerando um mês, 6 meses ou 12 meses. E em 12 meses? Então, é 1% ao mês. 1% ao mês corresponde a 12% ao ano. 6% ao semestre, dividido, aliás, vezes 2 semestres que tem um ano, eu tenho 12% ao ano. E 12% ao ano é em um ano, 12% ao ano. Enfim, então é para a gente entender que a taxa de juros simples ela é calculada exatamente sobre o capital inicial, certo? Considerando os períodos aí que são utilizados de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses, 500 meses, não interessa. Mas ela vai recair apenas sobre o capital principal que foi investido ou que foi emprestado, e que proporcionalmente essas taxas, ela pode ser proporcional quando eu apenas somo a taxa, por exemplo, mensal. Se for 6 meses, eu somo 1% a cada mês, vai dar 6% ao semestre. Se for anual, eu vou pegar 1% a cada mês e no ano vai dar 12% ao ano, um exemplo. Ok? Então, finalizando, nós temos que a taxa de juros simples é uma taxa de juros que incide sobre o capital apenas inicial, né? Ela não recai juros sobre juros, é apenas sobre o capital inicial, considerando o prazo que o dinheiro está sendo aplicado. Ela é utilizada geralmente em operações de curto prazo e ou em economias cuja variação financeira do mercado não é muito acentuada, ou seja, economias altamente estabilizadas. No próximo vídeo nós vamos falar então sobre os juros compostos. Até lá!